Bom dia, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Com muita alegria que estamos mais uma vez juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. E eu quero te convidar a que você abra a sua Bíblia. Nós vamos ler o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Nós vamos ler do verso de número 17 do capítulo 2, até o verso de número 12 do capítulo 3. Malaquias, capítulo 2, a partir do verso 17, e a sequência até o verso de número 12 do capítulo 3. Obrigado, irmão. Malaquias, capítulo 2, verso 17. Enfadais o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis: em que te enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Capítulo 3, os versos de 1 a 12. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á com derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, nós estamos numa sequência de estudos sobre a graça de contribuir. E nós entendemos a contribuição como uma bênção de Deus, como algo que Ele concede à sua igreja, primeiro para a adoração. Nós adoramos a Deus dessa forma. Isso traz alegria ao nosso coração. Mas isso também fala muito sobre quem nós somos diante do nosso Deus. Isso nos mostra qual a nossa posição diante daquele que nos deu todas as coisas e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando nós observamos então o texto do profeta Malaquias, o início do capítulo 1 de Malaquias, ou seja, quando é falado o que esse livro trata, é algo duro, é algo sério. Veja no capítulo 1, verso de número 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Essa é a introdução do livro, uma sentença. Então a linguagem que é utilizada aqui é uma linguagem de tribunal. E nós precisamos ler esse livro, ler as profecias que Malaquias aqui coloca diretamente da boca do Senhor, como uma linguagem de tribunal, falando o que Deus tem contra o seu povo. E Deus, ele fala algumas coisas muito sérias contra o seu povo. Mas o que é interessante é observar que o povo de Deus, ao invés de ouvir aquilo que Deus tem a falar e apenas
entender os seus pecados e transformar a sua ação, a sua atitude, eles, na verdade, começam a contender com Deus. Se você observa todo o livro de Malaquias, o povo levanta e faz algumas perguntas ao Senhor. Mas não são perguntas retóricas, não são perguntas de um coração apenas aflito. São perguntas que contestam quem é Deus, qual o direito de Deus sobre o seu povo. E por que Deus não está agindo de maneira favorável ao seu povo. Então é como se eles colocassem Deus no banco dos réus. E ali então agora, quando Deus traz as severas acusações, Ele pronuncia o juízo contra a casa de Israel, o povo se levanta e faz algumas acusações contra Deus. E pelo menos 7 acusações nesse livro nos chamam a atenção. Essas acusações vêm, na verdade, como perguntas. Deus fala então, mas vocês me perguntam, mas vocês dizem. Veja comigo algumas dessas perguntas. A primeira está lá no verso 2 do primeiro capítulo. Fala que Deus fala então para o povo, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Qual é a resposta do povo? Em que nos tem amado. Veja, a pergunta do povo é exatamente, o Senhor nos ama de verdade? Porque eles já estavam sofrendo consequências dos seus pecados. Então Deus fala, eu amo vocês, e eles falam, mas será que o Senhor ama mesmo? É a primeira pergunta, então, que eles colocam diante de Deus, como colocando Deus no banco dos réus. Agora nós vamos fazer as perguntas para o Senhor. E Deus, então, mostra que, assim como a história de Esaú e Jacó, Deus se agradou, Deus escolheu Jacó, Deus escolheu aqui Israel. Mas o povo ainda colocava essa pergunta, perguntando no seu coração, e às vezes até mesmo para o próprio Deus, será que o Senhor nos ama de verdade? Depois, então, vem uma outra acusação. Deus fala, olha, um pai, ele tem a honra do seu filho, um senhor tem a honra do seu servo, mas vocês não me honram, vocês não estão honrando o meu nome. E aí, o povo, ao invés de simplesmente reconhecer que não tem honrado a Deus, novamente faz uma pergunta, mas em que nós desprezamos o teu nome? Eles estavam caminhando longe do Senhor. Israel tinha se desviado, tinha aceitado os ídolos dos povos pagãos. O povo de Israel estava distante de Deus, mas mesmo assim ainda queriam adorar a Deus no seu santo lugar. Queriam fazer ofertas a Deus. E Deus fala, isso é desonra ao meu nome. Essa é a segunda pergunta. Depois, então, a terceira pergunta, em que havemos profanado? Porque Deus fala, olha, vocês vêm trazer as ofertas para mim. Só que a oferta que vocês trazem são ofertas terríveis, que eu não aceito. Vocês trazem para mim, por exemplo, o animal cego, se você quiser observar no verso 8 do capítulo 1. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo e o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o para um governador, acaso ele terá agrado de ti e te será favorável? O que Deus está falando é, nem as pessoas, nem os homens aceitariam as ofertas que vocês estão me dando. Porque são ofertas falsas, porque são ofertas que não agradam o meu santo nome, porque são ofertas que não partem das primícias que vocês têm, mas do resto que vocês têm. Mas o povo ainda pergunta a Deus, em que nós temos profanado? O que nós temos feito de errado? Depois o povo ainda pergunta, Israel pergunta a Deus, por que o Senhor não aceita então as nossas ofertas? E se você observa, o capítulo 2 fala tanto do castigo dos sacerdotes, contra a advertência, contra a infidelidade conjugal. O povo está prevaricando, o povo está traindo o próprio lar e a aliança que Deus tem com o casamento. E Deus fala, olha, pela infidelidade conjugal de vocês associada à adoração, às ofertas e súplicas. Se você observa o verso 13 para mim, capítulo 2, exatamente isso que fala. Vocês cobrem o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem aceita o prazer da vossa mão. E perguntais ainda por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, e com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E Deus lembra o povo, volta. Olha o verso de número 16, o final dele. Portanto, cuidai de vós mesmos, não sejais infiéis.
Então o povo de Deus continua fazendo essas perguntas, perguntando em que nós enfadamos ao Senhor, por exemplo, no verso de número 17 que nós lemos. Em que nós estamos cansando ao Senhor. Na verdade, Deus fala, olha, vocês acham que eu não sou Deus justo. Vocês olham para mim e falam que as pessoas, os maus, os ímpios é que prosperam, e vocês acham que eu sou condescendente com isso. E Deus fala, essa é uma acusação grave contra mim. As duas últimas perguntas, uma delas no texto que nós lemos e outra logo depois, coloca o povo perguntando, em que nós roubamos a Deus? E por último, o que nós falamos contra o nome de Deus? 7 perguntas sérias que o povo levanta diante de Deus quando eles são julgados pelo Senhor. Mas, meus irmãos, o texto que nós estamos observando, ele nos fala que a contribuição que aquele povo dava a Deus, quer seja por meio dos seus dízimos, quer seja por meio das suas ofertas, ele seria uma consequência de uma reconciliação, e a reconciliação que Deus prometeu aqui no início do capítulo de número 3. Se você observa, do primeiro verso até o verso 5, está falando claramente sobre a vinda de Jesus. Está falando sobre o juízo de Deus e o justo juízo de Deus. Deus fala, vocês acham que eu não amo vocês, vocês estão falando que eu não aceito as ofertas de vocês, isso é injustiça da minha parte, mas é o contrário, eu sou Deus justo, e eu vou enviar para vocês, um pouco mais adiante, no capítulo 4, ele fala o sol da justiça. É em Jesus que ele traz essa reconciliação, e fala, agora vocês precisam dar frutos dignos desse arrependimento, vocês precisam voltar para mim, vocês precisam voltar os seus olhos para mim e entender que eu sou o Deus justo. Ele é quem oferece a reconciliação ao povo. Deus é quem mostra que essa reconciliação é necessária. Ele então fala, eis que envio o meu mensageiro e que preparará o caminho diante de mim. De repente virá no seu templo do Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui então, Malaquias fala sobre as características da primeira e da segunda vinda de Jesus. Algo que vai definitivamente mudar a relação do povo com Deus, porque ele vai trazer pureza ao povo, ele vai santificar aquele povo, ele vai se reconciliar com o povo, e isso é o que Deus oferece. Nessa manhã nós vamos trabalhar a contribuição como consequência da reconciliação. E, em primeiro momento, nós precisamos entender o que é essa reconciliação e quem propõe a reconciliação. Quem propõe a reconciliação, nós observamos aqui do primeiro verso até o verso de número 5, é o próprio Deus. Jesus Cristo, em sua primeira e sua segunda vindas, que é tratado aqui nesses 5 versos, ele mostra essa reconciliação de Deus com o seu povo. Nós observamos aqui também, meus irmãos, quais são os termos da reconciliação. Vamos ver que Deus, ele fala, vocês precisam fazer algo. Ora, se vocês estavam sendo infiéis no casamento, vocês precisam se tornar fiéis. Se vocês estavam oferecendo ofertas que não são agradáveis a mim, porque não partem das primícias de vocês, vocês agora devem fazer o contrário. Colocar diante de mim aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é perfeito. Se vocês estavam roubando nos dízimos e ofertas, agora vocês vão fazer isso com o coração grato diante de mim, como forma de adoração ao Senhor. Então Deus coloca para o seu povo os termos da reconciliação, e por último ele mostra que esse povo tem uma necessidade real de reconciliação. Vocês precisam, porque o campo não está produzindo na sua força, porque eu não estou abençoando vocês no que vocês estão fazendo, porque vocês estão indo para distante de mim. Mas agora, se vocês tornarem para mim, eu me tornarei para vocês. Se vocês voltarem para mim, os meus olhos estarão diante de vocês, e eu abençoarei vocês. Veja então que é esse o caminho que Deus propõe, mostrando a reconciliação. Quando observamos então o primeiro elemento, que a reconciliação ela é uma oferta de Deus, ele fala, olha, porque eu, Senhor, eu não mudo. E mais um elemento que ele coloca, que Jesus Cristo, aquele que é o elemento fundamental da nossa reconciliação, ele é como fogo e como sabão. Aqui nós temos o nome potassa.
fazendo alusão à própria potassa cáustica, que era um sabão utilizado desde os tempos mais antigos, feito ali com cinzas, com a gordura de alguns animais. Então, na verdade, aqui Deus está utilizando dois elementos, o fogo e o sabão, para falar de limpeza. Eu vou limpar vocês, isso é o elemento da reconciliação. Deus oferece a reconciliação porque só Ele pode limpar, e só Ele pode purificar. É o que nós observamos aí nos primeiros versos, principalmente no verso 2, porque ele é o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Limpeza profunda, isso não é uma propaganda de sabão, não. É o que Deus propõe na sua reconciliação conosco. Não dá para vocês continuarem prestando culto sendo impuros, sendo manchados pelo pecado e viver essa mistura do pecado com aquilo que vocês querem santificar. Isso não dá certo. Limpem os vossos corações, mas mais um elemento, eu é que vou limpar o coração de vocês, eu que vou limpar as práticas de vocês. Deus propõe a reconciliação. E Ele propõe isso, meus irmãos, se você observa no verso de número 6, porque primeiro Ele é imutável. Ele não muda de forma alguma, isso é um atributo de Deus. E isso Ele fala no verso de 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Isso mostra um atributo de Deus, a imutabilidade. Deus, Ele não altera a sua ação, porque nós fizemos algo ou para benefício ou para malefício nosso mesmo. Nada do que nós fazemos pode, de alguma forma, torcer a vontade de Deus, ou mudar aquilo que Deus, Ele colocou como certo. Nós precisamos entender isso, é porque Deus não muda que nós fomos agraciados com a reconciliação e com a misericórdia. Não foi pela sua ação, não foi pela minha ação, não foi porque você e eu nos tornamos pessoas melhores, foi porque Deus agiu em nosso favor, porque Ele é imutável. Quando nós observamos o texto de Tiago, capítulo 1, verso de número 17, fala que esse Deus é aquele que é o Pai das luzes, é quem não pode haver variação nem sombra de mudança. Deus, Ele não muda, e porque Ele não muda, nós podemos confiar que Ele será favorável a nós, porque Ele mesmo nos chama à reconciliação. Mas Deus também, Ele é imutável no que diz respeito à sua aliança com o seu povo. Meus irmãos, quantas vezes o povo de Israel, quantas vezes o povo de Judá se voltaram contra o Senhor, se esqueceram do seu Deus, foram atrás de outros ídolos, fizeram o que era mal perante o Senhor. E Deus ainda assim mantém a sua aliança. Deus fala, mas virá um renovo. Mas eu vou enviar a vocês ainda o Redentor. Deus é fiel à sua aliança e Ele é imutável em relação a isso. Ele não muda a sua aliança porque nós nos tornamos piores, ou nós nos tornamos mais pecadores, ou os nossos pecados são sérios na sua presença. O que Ele faz é mostrar, eu quero que você veja a minha graça, eu quero que você seja reconciliado comigo. E Deus oferece então essa reconciliação a mim e a você, como ofereceu ao povo de Israel. E é interessante observar que o termo que ele utiliza para se referir ao povo, aqui não está falando mais de Israel, não está falando de Judá, mas ele fala filhos de Jacó. Quando é colocado filhos de Jacó, Deus está lembrando quem eles são. Ora, Israel é o nome que Jacó recebe, um novo nome, quando ele tem aquela luta com o anjo do Senhor no Val de Jaboque. E agora, qual o seu nome? O meu nome é Jacó. Não mais será Jacó, mas Israel. Porque lutaste com Deus e prevaleceste. A ideia é de que você está agora, você recebe a bênção do Senhor. Porque Jacó significava suplantador, aquele que é um enganador, aquele que faz de artimanhas para conseguir algo. Era essa a característica de Jacó. E Deus aqui aponta para os filhos de Jacó nesse elemento. Não é porque vocês são bons, mas mesmo sendo filhos de Jacó, mesmo sendo pecadores, eu estou com vocês, porque eu não mudo. E por causa de mim é que vocês não são consumidos. Meus irmãos, em Cristo, você e eu somos reconciliados com esse Deus. Em Cristo, nós recebemos essa reconciliação
diretamente das mãos do nosso Senhor, e isso não é dom nosso, não é porque nós fizemos algo, mas porque Deus fez algo em nosso favor. Lembre-se disso quando você estiver adorando ao Senhor. Lembre-se disso quando você estiver pedindo perdão pelos seus pecados. A reconciliação foi proposta por Deus a mim e a você. Ele é que mantém-se fiel à aliança dele mesmo, por amor do seu nome. E por isso nós podemos nos achegar a Ele. É por isso que nós podemos estar aqui reunidos nessa manhã, porque Ele nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo. Uma pergunta que você e eu precisamos fazer continuamente é: será que nós continuamos a ser os mesmos? Será que nós continuamos a ser apenas os filhos de Jacó? Será que nós continuamos com as nossas mesmas atitudes? Ou será que a reconciliação de Deus gerou transformação real na minha e na sua vida? Qual é a diferença? Fomos lavados pela potassa, pelo sabão maravilhoso que Jesus Cristo representa, aquele que alveja nossas vestes com o sangue, do seu próprio sangue, o sangue do Cordeiro. Será que nós somos acrisolados como se acrisola a prata? Ou será que nós somos purificados no cadinho de Deus ali, como se faz com ouro, para retirar todas as impurezas? É essa pergunta que você e eu precisamos ter diante de Deus. A reconciliação de Deus gerou que transformação na minha vida? O que essa reconciliação gerou de mudança? Mas um segundo elemento da graça de contribuir, e a contribuição como consequência da reconciliação, é que essa reconciliação aponta diretamente para a graça de Deus. Ela não parte do meu e do seu coração porque agora nós entendemos. Não é isso. Mas é o que Deus fez em nosso favor. Veja comigo o verso de número 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus caminhos e estatutos e não os guardastes. Veja que Deus está promulgando mais uma vez sentença. Vocês se desviaram e vocês são igual aos seus pais. Vocês são pecadores. É isso que Deus está falando. Mas Deus fala algo diferente. Agora, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Veja que o que Deus está falando é: vocês, apesar de vocês, eu ainda vou ao encontro. Eu ainda os encontro onde vocês estão. Apesar de vocês, eu quero me relacionar com vocês. Voltem para mim e eu estou pronto a voltar para vocês. Não dá para fugir daquela figura do filho pródigo. Quando ele volta, ele reconhece, ele tem o entendimento de que ele pecou contra Deus e contra o seu pai, e ele está voltando, e o pai está esperando de braços abertos. É isso que aqui está sendo demonstrado pelo profeta Malaquias, e é a visão que Deus tem. Como aquele pai que está esperando, pronto para receber, fala: volta para mim e eu me tornarei a vocês. Isso é graça, meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Deus, Ele se revela dessa forma. E isso é a reconciliação aponta para essa graça maravilhosa. Volte para o Senhor. Deus não desiste do seu povo. Deus não desiste do direito que Ele tem de governar o seu povo e de amar o seu povo com amor incondicional. Apesar dos nossos pecados, apesar da nossa falta de fé, Deus não desiste de nenhum de nós. Ele nos atraiu com cordas humanas, não é verdade? O Evangelho foi pregado a você. Alguém levou o Evangelho a você para que você conhecesse. É interessante que cada um tem uma história diferente sobre essa conversão. Alguns vão por meio de pessoas que lhe deram uma Bíblia, outros pelo relacionamento com os pais ou os próprios filhos, ou alguém, um pastor, um evangelista, um professor. Não sei, mas eu sei que Deus foi gracioso contigo e comigo. E porque Deus é gracioso, nós entendemos, meus irmãos, que Ele mesmo oferece a nós essa reconciliação, essa restauração. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor. E algo que nós precisamos entender aqui, meus irmãos, é que Deus está mais preocupado com você do que com o que você pode oferecer a Ele. Deus, Ele quer ter em mim e em você verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não quer apenas a nossa adoração. Ele quer que você e eu tenhamos corações convertidos, transformados, voltados para Ele, e não apenas uma aparência de retorno.
não apenas uma casca ou uma capa de religiosidade. Porque se você observa o texto aqui, nós vamos observar que sempre o povo está levando ofertas ao Senhor. Veja, eles estão adorando de alguma forma. Mesmo que eles estivessem adorando os outros deuses, mesmo que eles estivessem prevaricando, fazendo o que era mal diante de Deus, eles ainda estavam se ajuntando para adorar ao Senhor. Deus não quer aqui do povo apenas uma aparência de religiosidade, Ele quer verdadeiros adoradores. Porque é isso que a reconciliação traz. A graça de Deus faz exatamente isso, uma mudança de paradigmas na minha e da sua vida. E agora nós nos tornamos verdadeiros, íntegros, de maneira integral na presença de Deus. Mas algo terrível nós temos aqui também diante de nós. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Essa pergunta ela é terrível. Mostra uma consciência cauterizada. Pessoas anestesiadas nos seus próprios pecados. Gente que não consegue nem mesmo ver o que está fazendo, que ofende diretamente o seu Senhor e o seu Salvador. Esse é um risco que você e eu corremos, meus irmãos, quando nós nos acostumamos com o pecado. Quando nós não conseguimos nem mesmo enxergar onde caímos. É que o Espírito fala às igrejas em Apocalipse: volta onde você caiu, volta às obras, volta às suas primeiras obras. Deus, Ele está te chamando, está me chamando também para analisarmos a nossa vida e vermos em que nós temos pecado. Em que nós temos pecado? Meus irmãos, você e eu precisamos voltar os olhos para esse Deus e aceitar essa graça maravilhosa da reconciliação. Mas nós precisamos enxergar o nosso pecado. E meus irmãos, o pecado, ele é mostrado pela lei do Senhor. A lei do Senhor, ela prova o nosso coração e fala quem nós somos na presença do Senhor. O que você e eu temos feito de errado, não é a igreja que vai falar, não é a religiosidade que vai falar, não é a sua moral quem vai falar, é Deus. Deus é quem fala o que nós temos feito de errado na presença dEle. Aqui nós temos vários pecados do povo contra o Senhor. Ofertas defeituosas, aquilo que não era primícia. Torcer o direito dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. A questão dos dízimos e das ofertas, a questão do casamento, da infidelidade conjugal, todas essas são características das ações do povo, que ainda assim se dizia o povo do Senhor e que dizia adorar ao Senhor. O que Deus está falando é: tornem para mim. Essa pergunta precisa estar no meu e no seu coração. Em que nós temos que tornar ao Senhor? Em que nosso coração precisa ser convertido ao Senhor? E isso é contínuo, é dia a dia. O que eu tenho feito que está ofendendo a santidade do meu Deus? É no meu casamento? Será que eu tenho tido um casamento que é um casamento apenas de aparência? Será que é a infidelidade conjugal? Ou será que é a questão da pornografia? Ou será que é a questão das finanças? Eu não consigo ofertar a Deus com alegria, eu sempre estou preocupado com o que eu estou fazendo. Ou será que eu não consigo dar a Deus realmente o que é de Deus? Será que eu tenho me tornado insensível aos meus pecados? Em que tenho que tornar ao Senhor? Mas o terceiro elemento é que essa reconciliação, meus irmãos, ela implica em uma genuína conversão. É a consequência que a reconciliação é uma graça. E a graça gera exatamente essa conversão. O verso de número 8, 9 e 10 nos mostra isso. Deus faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida.
Veja, meus irmãos, que o que Deus está falando é que os dízimos e as ofertas estavam apenas mostrando como esse povo estava sendo infiel a Deus. É um exemplo de infidelidade. Vocês estão me roubando. Ora, se a Deus pertence toda a prata e todo o ouro, você e eu achamos, por exemplo, como o povo achava, que nós podemos de alguma forma subtrair algo de Deus? Será que nós estamos achando que nós podemos de alguma forma esconder o nosso coração do Senhor quando não ofertamos ou quando não oferecemos aquilo que Ele requer de nós? Meu irmão e minha irmã, isso precisa ficar claro na minha e na sua mente. Porque o que Deus está falando, olha, vocês estão me roubando. E ainda perguntam em que nós estamos roubando ao Senhor. Mais uma vez, a consciência cauterizada pela má prática, pelo pecado. Quando nós observamos, meus irmãos, que fomos reconciliados com Deus, a nossa prática a partir daí precisa ser diferente. Ele fala, voltem para mim e eu me voltarei para vocês. E a pergunta é, e agora? O que nós vamos fazer? As nossas atitudes precisam demonstrar isso. E ele utiliza aqui um elemento prático sobre os dízimos e as ofertas. Ele fala primeiro, então, sobre essa questão dos dízimos e das ofertas, falando para o povo que esse povo precisava, de todas as formas, mostrar que eles agora haviam sido redimidos ou reconciliados com o seu Senhor. O bolso deles também precisava ser convertido. E uma conversão difícil. Não é verdade? Se você observa a quantidade de ensinamentos no livro de Malaquias sobre a questão das ofertas e dos dízimos, isso é sério demais, meus irmãos, para acharmos que é apenas uma forma da igreja ganhar dinheiro. Isso é muito sério, porque isso fala da nossa fidelidade com o Senhor, ou da nossa infidelidade. E eu gostaria que você observasse aí, quando Deus fala que roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. O termo utilizado aí para roubar, ele tem uma carga muito mais pesada do que apenas algo que foi às escondidas. É tomar à força, é um assalto com elementos premeditados, é um negócio muito sério, porque é o que é utilizado exatamente para aquilo que promove a violência para tomar algo. É essa palavra que Deus usa para o seu povo. Vocês estão me roubando. E ainda perguntam em que nós fazemos isso. Quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, meus irmãos, nós precisamos entender que são elementos diferentes, mas que fazem parte da adoração pública. Alguns irmãos perguntaram, mas por que começou essa série de mensagens sobre a graça de contribuir? Alguns falaram, deve ser que a contribuição da igreja diminuiu. Bom, meus irmãos, ela diminuiu sim no momento da pandemia, mas Deus ainda nos tem sustentado e a igreja tem sido abençoada dessa forma. Mas há um elemento cultico aqui que nós precisamos tratar, e esse é o princípio que nós vamos tratar até o final do ano. O que da minha prática devocional, o que da minha prática litúrgica eu devo fazer para ser um verdadeiro adorador na presença de Deus? A presença no culto, a questão dos dízimos e ofertas, a adoração comunitária, tudo isso faz parte do culto ao Senhor. Dízimos e ofertas não são um elemento à parte do culto, mas eles fazem parte do culto. Eu adoro a Deus com os meus dízimos, eu adoro ao Senhor com as minhas ofertas. O dízimo não tem como você mudar nada dele, ele é do Senhor. Quando Deus fala do dízimo, Ele não está falando de alguma coisa que é fora, que é diferente, ou que você e eu podemos de alguma forma mudar. E Ele não fala apenas do elemento financeiro, Ele fala de um elemento de fidelidade. Não é questão de valor. É 10% do seu ganho, ponto. Não é 11%, não é como eu vi uma igreja colocando 8%. Uma promoção de dízimo. Meus irmãos, nós temos isso no Brasil.
Nós temos isso no Brasil. O que é mais engraçado é que foi um irmão lá do Uruguai, um seminarista lá do Uruguai, que me mostrou. Falou, rapaz, isso aqui eu traduzi certo, essa informação, e eu fiquei morrendo de vergonha. Falei, traduziu sim. Pior que você está certinho. Dízimo de 8%. Não, meus irmãos, o dízimo é 10% do seu ganho. Isso você não tem nem mesmo que pensar ou que conjecturar sobre, pertence a Deus. Na realidade, tudo pertence a Deus. Ele pede que você e eu devolvamos 90%, fiquemos com 90% e devolvamos 10% ao Senhor. Ponto. Simples. Não tem que fazer conta, não tem que ver se é possível, se encaixa ou não encaixa. É fidelidade. Mas há uma outra forma de adoração a Deus, que são colocadas as ofertas. E isso depende do meu e do seu coração. Aquilo que Deus propor no nosso coração, nós vamos ofertar. O problema é que as pessoas querem inverter isso. Eu vou dizimar aquilo que eu tiver proposto no coração, aquilo que eu tiver com alegria. Meus irmãos, não. Um exemplo que eu acho bem interessante é que você não pega um boleto, por exemplo, e vai pagar o boleto e fala assim, não, mas o meu coração não está disposto a pagar esse valor, eu quero pagar menos, eu não estou com o coração tranquilo para fazer isso, eu não sinto o desejo de fazer isso, então eu vou pagar apenas. Se você fizer isso com um cartão de crédito, você sabe o que vai virar no final, não é? Mas se você fizer isso com os boletos, não vai funcionar, você não paga. É uma obrigação, há um contrato. Meu irmão, minha irmã, nós temos isso com o nosso Deus. E Deus fala, se você tenta inverter isso, você está me roubando. Simples assim. Mas Deus, ele continua. Fala, olha, vocês também tentam fazer isso por administrar o dízimo, não trazendo todos os dízimos. É como se você retivesse parte, e achando que então, não, eu vou levar o dízimo, mas não é tudo. E meus irmãos, isso também é abominação diante de Deus. Porque quando nós já estudamos, como nós já estudamos, o dízimo ele é uma questão uma questão espiritual. O nosso bolso vai mostrar o que nós temos dentro do nosso coração. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou eu estou servindo a Mamon, que é a riqueza, ou eu estou servindo a Deus. E se eu estou servindo a Deus, também as minhas riquezas servem a Deus, porque tudo vem dele. Quando nós observamos aqui também, a sequência do verso número 10, e ele fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, nós precisamos entender que há um lugar para isso. Que Deus, ele colocou isso no Antigo Testamento, na questão do tabernáculo, depois na questão do próprio templo, mas antes mesmo do templo e do tabernáculo, nós observamos que os próprios sacerdotes recebiam essas ofertas, recebiam os dízimos, como é o caso de Melquisedeque. E a história de Abraão, que o reverendo Leonardo pregou sobre a questão do dízimo que Abraão entrega a Melquisedeque. O dízimo ele não está falando da lei simplesmente, ele está falando da graça. Por isso é graça de contribuir. Nós recebemos de Deus por meio da graça. Nós fomos reconciliados por Deus, e isso também é graça. E agora, quando eu entrego os meus dízimos e eu levanto as minhas ofertas ao Senhor, mostram que eu fui verdadeiramente reconciliado com Deus e que eu quero participar daquilo que Deus me deu a honra de participar. Apenas alguns elementos que você e eu precisamos ter na nossa mente, que como o dízimo é santo ao Senhor, como ele faz parte da adoração cultica, como o dízimo faz parte do sustento da casa de Deus, a obra do Senhor ela só acontece por meio dos dízimos e das ofertas. Nós recebemos então de Deus tantas bênçãos e nós contribuímos com o crescimento do reino do Senhor por meio dos nossos dízimos e ofertas também. E isso é a alegria nossa. Quando nós entendemos todos esses elementos, entendemos que nós também não podemos achar que nós vamos fazer com o dízimo ou entregar o dízimo do jeito que nós queremos ou da forma como nós queremos. Não, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, sustento da obra do Senhor. Alguns vão tentar ainda
falar que, não, mas o Novo Testamento, a questão do dízimo é diferente. Meus irmãos, não é. Quando Jesus refere-se ao dízimo, quer seja as ofertas, por exemplo, daquela viúva pobre, quando ele está sentado na frente do gasofilácio, ou então quando ele fala sobre a questão dos fariseus, levando os dízimos do endro, do cominho e da hortelã, mas estavam negligenciando os órfãos e as viúvas, ele está falando de dízimo, está falando de ofertas, ele está falando que isso é uma prática comum, e que você e eu precisamos atentar. Pois bem, às vezes você tem sido fiel nos seus dízimos e nas ofertas. Às vezes você já tem praticado isso e está tranquilo no seu coração. Amém, meu irmão, que alegria. A pergunta que deve ainda colocar no seu coração é: em que eu devo voltar ao meu Senhor? Sempre tem algum outro ídolo que nós colocamos. Sempre tem alguma outra coisa que nós colocamos adiante do nosso Deus. E nós precisamos lutar contra ela. Em que nós havemos de tornar? Mas se você, meu irmão, minha irmã, ainda tem dificuldades com relação às suas finanças, em apresentar isso diante do nosso Deus, torne a Deus e Ele se tornará a você. Volte para Deus e Ele voltará os seus olhos a você. Se você não consegue crer que Ele vai te sustentar, prova a Deus nisso. Deus mesmo quem coloca. Prove-me nisso, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre vocês. Deus quer a nossa fidelidade nos dízimos, nas ofertas, no casamento, na nossa prática, no cuidado com os órfãos e com as viúvas, com o estrangeiro, com aqueles que estão em situação de miséria. Deus quer a nossa fidelidade. E nós só poderemos ser fiéis porque a contribuição, ela é uma consequência da reconciliação que Deus nos deu por meio de Cristo Jesus. Como reconciliados com Deus, sejamos fiéis e mostremos o que Deus fez no nosso coração. Vamos orar? Deus, obrigado porque a sua graça está sobre nós e obrigado porque o seu amor está sobre a nossa vida continuamente. Obrigado, Pai, porque o Senhor não muda. Obrigado porque os princípios do Senhor são eternos. E apesar de nós, apesar da nossa pequenez, dos nossos pecados, da nossa falta de fé, o Senhor continua cuidando de nós. Pai amado, no nome de Jesus, nós te pedimos, ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor. Fiéis em tudo quanto o Senhor tem nos dado, tem colocado em nossas mãos. Fiéis na assistência daqueles que têm necessidade. Fiéis, ó Pai, ao mostrarmos ao mundo que fomos verdadeiramente reconciliados com o Senhor por meio de Cristo Jesus. Fiéis no casamento, fiéis nos nossos relacionamentos, fiéis no serviço do Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis, Pai, porque o Senhor mesmo já nos reconciliou consigo. Ajuda-nos, nós precisamos do Senhor. Se há algum irmão ou irmã aqui, Pai, que necessita de fé, necessita de entendimento sobre a questão da fidelidade, no tocante às finanças, usa, ó Pai, a sua palavra para tratar esses corações. E que esse irmão, que essa irmã possam ver claramente a bênção do Senhor sendo derramada sobre suas vidas. E que isso seja alegria, que seja uma adoração real e aceitável ao Senhor. Não daquilo que nos sobra, mas daquilo que é a primícia que o Senhor nos tem dado. Também te pedimos, ó Pai, por cada um de nós que tem tantos outros elementos de infidelidade na presença do Senhor. Quando colocamos outras coisas à frente do seu santo nome. Pai, tem misericórdia de nós. Dá-nos fidelidade. Dá-nos a alegria, ó Pai, de contribuir com o Senhor e com a sua obra. Ó Pai, no nome de Jesus, pedimos essa bênção. E assim nós oramos. Amém.